Alegrem-se na esperança. Sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Na oração encontro calma. Na oração encontro paz. Orar a Deus faz bem de alma. Falar com Deus me satisfaz. Falar com Deus, que privilégio. Abrir a alma ao Criador, sentir que os céus estão abertos e ouvir a voz do Salvador. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz. O seu amor não tem limites. Em seu perdão encontro paz. Falar com Deus é o que preciso, pois Ele é fonte de poder. Só nele a vida faz sentido, pois me dá forças pra viver. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz. O seu amor não tem limites. Em seu perdão encontro paz. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz. O seu amor não tem limites. Em seu perdão encontro Olá, como vai você? Tudo bem? Aqui é Andréia Souza e nós vamos continuar os nossos 40 dias crescendo na oração. Hoje falaremos de um novo tema. Falaremos sobre ser cheio do Espírito Santo. Muito se fala sobre isso quando nos referimos à oração, que nossas orações devem ser no Espírito, de que devemos ser cheios do Espírito, que uma pessoa cheia do Espírito ora com fé. Bom, vamos falar um pouco sobre ser cheio do Espírito? Hoje começaremos nossa reflexão utilizando um trecho do livro Mensagens que Deus me deu, do pastor Gerson Vilas Boas. Nós falaremos hoje sobre o capítulo com o título Ser cheio do Espírito Santo. Vamos à leitura? Ser cheio do Espírito. E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Efésios, capítulo 5, versículo 18. Ser cheio do Espírito é o dever e o privilégio de todo crente. Crente sem ser cheio do Espírito Santo está distante. A verdade só é conhecida e revelada pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça
e do juízo. João 16:8. Ter o Espírito Santo é possuir a salvação em Cristo. O Espírito Santo é quem leva a pessoa a Cristo e Cristo o salva. Aleluia! A certeza da vida eterna é a necessidade de toda pessoa, grande ou não. A pessoa que é salva para sempre. Dar testemunho da sua fé, só o Espírito Santo é que pode fazê-lo. Enchei-vos do Espírito Santo. Efésios 5:18. É uma ordem de Deus, é uma ordenança para o benefício de todo o crente. Viver o Evangelho é a maior necessidade do mundo. O mundo clama: onde está o remédio? Enchei-vos do Espírito Santo. Efésios 5:18. É a mesma coisa de ser batizado no Espírito Santo. O mesmo que ser revestido pelo Espírito Santo. Quando a pessoa aceita Cristo, é batizado no seu corpo, a igreja. Passa a ser a igreja. Ao ser batizado no Espírito Santo, é ser mais capaz de dar testemunho de Cristo. Tem paixão pelas almas sem Cristo. Pensa em si, nos seus, no outro. Enchei-vos do Espírito Santo. Efésios 5:18. O Espírito Santo é a promessa cumprida de Deus através de Jesus a todo o homem. É a partir da habitação do Espírito em nós, após a ressurreição de Cristo, que nós podemos continuar sendo convencidos de que o Senhor nos ama, pagou um preço por nós pela morte de Jesus Cristo e nos salvou eternamente. E é através da oração que podemos ter a certeza de que o Espírito Santo habita em nós. Ele é aquele que nos faz ter consciência de que Deus está em nós. Deus é Espírito e Ele habita em nós através do Espírito Santo. E em oração nós temos contato com Deus através do seu próprio Espírito habitando em nós pelo Espírito Santo, sua promessa cumprida. Por isso, estar em oração, continuamente em oração, em atitude de oração, é viver a vida de Cristo, é estar podendo concretizar a vontade de Deus na terra. É ser instrumento vivo para que a vontade de Deus, conforme Ele deseja, se cumpra dia a dia. Vamos ler uma experiência de oração muito interessante registrada no livro de Moisés Marinho de Oliveira. O livro se chama Manancial de Ilustrações. O autor nos relata uma experiência de oração muito interessante. Vamos à leitura? Alguém orou. Um emocionante episódio ocorreu certa vez em uma rústica cabana na África. Uma missionária acordou subitamente, pois tivera um pressentimento de perigo iminente. A apreensão lhe levara a desconfiança de que estava para ser atacada por alguma fera. Era uma noite cálida e a janela permanecia aberta, penetrando pela mesma o clarão da lua. Olhou em volta da cabana e nada indicava que houvesse algo errado. Todavia ela continuou presa de um esquisito pânico, o que a levou a acordar o seu marido. Começaram a dialogar em voz baixa. Eis senão quando, ao olharem ao lado da cama, viram uma horrorosa cobra cuja cabeça estava levantada, prestes a atacá-los com um bote. Rapidamente o missionário, esgueirando-se, apanhou a carapina e com um certeiro tiro atingiu a cobra na cabeça. Mas a nossa história não está completa. Um dia, quando uma amiga dos missionários estava encerando o assoalho de sua casa no Canadá, sentiu uma necessidade irresistível de orar por aqueles irmãos tão distantes, convencida de que eles estavam expostos a grave perigo. Ajoelhou-se e orou piedosamente, e quando se levantou, a paz dominava seu coração, certa de que o Senhor atendera à sua ardente súplica. Posteriormente, quando os missionários em tela regressaram ao Canadá, para um período de férias, relataram à sua dedicada amiga o terrível drama vivido. Comparando datas e horários, chegaram à conclusão de que as duas experiências pelas quais passaram haviam ocorrido precisamente no mesmo momento. Com estes relatos e a reflexão do texto de Pastor Gerson Vilas Boas, podemos entender que, quanto à oração, é um meio pelo qual Deus cumpre a sua vontade, da sua forma, da forma que é necessária, da forma que só Ele conhece e que muitas vezes não compreendemos tudo aquilo que está envolvido em uma ação de obediência a uma oração que fazemos.
Portanto, não cabe a nós a responsabilidade de saber os limites e alcance desta oração, mas apenas em estarmos sempre em oração. Atitude de oração. Escolhermos orar. Peter Wagner, no seu livro Igrejas que Oram, nos fala algo muito importante sobre compreendendo a natureza da oração. Vamos ler o que ele diz. Geralmente as pessoas pensam na oração em termos de petição de alguma coisa a Deus, mas isso é apenas uma parte daquilo que está envolvido na oração e não descreve de forma perfeita a essência da oração. A maneira mais útil de compreender a ação da oração é perceber que ela é, basicamente, um relacionamento pessoal. Por meio da oração, permanecemos em Deus. A oração nos coloca em intimidade com o Pai. Trata-se de um relacionamento pessoal. Quando Jesus estava ensinando seus discípulos a orarem, ele recomendou que começassem dizendo: Pai nosso que estás nos céus. Mateus 6:8. Temos aí a descrição não somente de um relacionamento pessoal, mas também de um relacionamento em família. A coisa mais notável sobre a oração é que ela nos leva à presença de Deus, e não como se estivéssemos sentados em um estádio olhando para a figura de Deus lá na plataforma, mas como se estivéssemos juntos com Ele em nossa sala de estar. Bem, considerando ainda esse último trecho que lemos, podemos entender a importância de compreendermos a oração como uma atitude constante de vida, de decisão, de momento a momento, dia a dia, situação a situação. Depois de nossas reflexões agora, que tal fazermos nosso diário espiritual? Responda às duas perguntas. O que Deus está dizendo a mim? O que vou fazer com base nisso? Faça seu diário espiritual, suas anotações. Compartilhe conosco aqui nos comentários desse áudio-vídeo. Eu espero ver você amanhã para darmos continuidade aos nossos 40 dias crescendo na oração. Fiquem com Deus e até lá!